Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que eu li e também o que eu assisti e algumas outras coisas aí do mês de outubro de 2021. Eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco mais curto do que o normal porque eu li menos, meu ritmo de leitura foi menor em outubro, então eu acho que eu só concluí 2 leituras. Mas estou retomando aí nas últimas semanas, sinto que eu já estou conseguindo ler um pouco mais. Como eu sempre falo, é super normal, né? Eu acho que a gente tem fases e com a leitura não é diferente. E além de tudo, outubro foi um mês que passou muito rápido, aconteceu muita coisa. Então, li o que deu e tá tudo bem. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu concluí em outubro, e eu acho que eu concluí porque eu ainda tenho esse problema com o tempo, assim, não tenho bem certeza, foi o Dance Dance Dance, do Murakami. Já tem um vídeo aqui no canal, não é exatamente sobre ele, mas mais como a experiência de leitura com ele foi diferente e superior para mim do que a leitura do Caçando Carneiros, que é a parte 1 dele, digamos assim. Então, se você tem interesse, quer saber um pouquinho mais do que eu achei, de como que mexeu comigo, dá uma olhada nesse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição. E o segundo e último livro que eu finalizei em outubro foi o Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, do John Green. E eu acho interessante comentar um pouquinho sobre esse livro, porque ele foi um livro que eu tava falei até em alguns vlogs aqui, que eu tava achando ok, assim, que ele não tava correspondendo às minhas expectativas, até uns 40% dele. E eu tenho que dizer que eu gostei bastante dele no fim das contas. Ele é um livro de crônicas, então tem diversos assuntos aqui que o John Green vai abordar. E a premissa dele é muito boa pra mim, assim, é uma coisa que eu gosto muito, que é ele pegar alguns temas específicos, coisas que passaram pela vida dele de alguma forma ou que chamaram a atenção dele no dia a dia e transformar isso numa crônica para falar sobre a vida, para falar sobre a humanidade, sobre os tempos em que a gente vive. E o que eu acho que não estava chamando tanto minha atenção no início era a questão da temática mesmo, assim. Eu sempre que eu falo sobre livro de contos ou crônicas aqui, eu acabo comentando isso, de que é muito difícil ser uma unanimidade, porque vai ter uma variedade muito grande de temas e de formas, né, de contar essas histórias. Então, nessa primeira parte, ali até uns 40%, estava me chamando menos atenção. Então, eram temas que me chamavam menos atenção, tem bastante coisa da cultura norte-americana que não conversa muito comigo, apesar de eu estar gostando da forma como ele escreve, né? A partir ali da metade, digamos, né, de um pouco antes da metade, eu comecei a me interessar mais por pelas temáticas, então vieram temáticas que me agradaram mais. Em um dos vlogs eu comentei até sobre uma das que fala sobre a CNN aqui, que me interessou muito, eu gostei muito da forma como ele abordou. Também tem sobre a internet, em várias delas ele utiliza outros pontos, mas ele vai falar a respeito da depressão, né, da solidão humana, da depressão que ele teve, né, e com a qual ele luta. Também tem uma que eu gostei muito, que é sobre Indiana, que fala menos sobre Indiana e mais sobre como ele reconheceu Indiana como o lar dele, né? O que faz com que algum lugar seja nosso lar, ou enfim, o que é o nosso lar, não necessariamente um lugar. Então, eu acho que existem essas duas coisas, assim, né? Existem as temáticas que muitas vezes são interessantes, ele usa situações históricas, tem bastante pesquisa envolvida, não é uma coisa que veio da cabeça dele, mas ao mesmo tempo, para mim, o que fez mais diferença é a forma como ele coloca quem ele é nessas situações, nessas histórias, né, nesses comentários. Então, as crônicas que eu mais gostei foram as que tiveram esse combo, né, que teve um assunto que me interessou e o sentimento, né, quem ele é como pessoa nisso. Então eu recomendo bastante, ele é um livro muito bom para ler em momentos mais rápidos, assim, crônica funciona muito bem, então deu muito certo pro meu ritmo de leitura que estava mais picado, né, então eu estava com menos tempo para me dedicar, e isso fez com que esse livro me salvasse em muitos momentos em que eu tinha 15 minutinhos para ler, porque eu sabia que daria tempo de ler uma crônica. Então eu recomendo bastante. Eu só tinha lido do John Green A Culpa é das Estrelas há muito tempo atrás, e embora seja um livro que eu tenha gostado da experiência de leitura, não foi um livro assim que mudou minha vida, né? É o público-alvo dos livros do John Green, também é um público mais infanto-juvenil, mas esse aqui é bem diferente e foi muito legal conhecer ele, saber mais sobre a pessoa dele, assim, é uma pessoa que eu adoraria sentar e conversar.
Então recomendo bastante esse aqui, apesar do pé atrás que eu tinha com ele nos vlogs. Passando agora para o que está em andamento, eu nem vou trazer o Guerra e Paz aqui, porque eu tenho até vergonha, eu li pouquíssimo do Guerra e Paz. É um livro um pouco mais denso, que acaba exigindo mais tempo para ler mesmo, assim, para se dedicar a ele. E eu não peguei muitas vezes em outubro. Então agora em novembro eu quero ler um pouco mais dele, até para eu conseguir, né, finalizar. É um livro que eu já tô muito avançada, assim, para ficar de lado, né? Então tenho essa dívida com Guerra e Paz. Mas vou mostrar outros dois livros aqui. Um deles é o Nossa Parte de Noite. Eu já tinha comentado que eu ia ler esse aqui, né? E acho que em algum vlog ele já apareceu. Ele é um calhamaço, tem mais de 500 páginas, então tá tomando bastante também de mim. Tô mais ou menos na página 200 dele. Eu tô gostando bastante e eu já fiz alguns comentários sobre ele no vlog anterior. Então, quem quiser saber um pouco mais, dá uma olhadinha lá. E eu também tô lendo o Walden, né? Relendo. Eu comentei também no vlog que eu tava com vontade de reler o Walden. E a situação com o Walden é a seguinte. O Walden já era um dos livros da minha vida, né? Eu amava. Mas eu acho que faz uns 8 a 10 anos que eu tinha lido. Então, eu não sabia como seria a minha relação. Fiquei com o pé atrás de que o livro não representasse mais tanto pra mim quanto representou na época. Mas ao mesmo tempo, como eu lembro, né, muita coisa sobre ele, eu pensei que estava na hora, assim, que eu estava precisando reler as coisas que o Walden diz. E assim, eu acho impossível que esse livro tenha conversado tanto comigo na primeira vez que eu li, quanto ele está conversando agora, assim. Eu tô em uns 40% da leitura e eu tenho certeza que ele vai continuar nos livros da minha vida e num patamar ainda mais elevado, assim. Com certeza eu vou vir falar sobre ele aqui. Ele fala muita coisa que talvez na primeira vez que eu li tenha ficado num campo muito das ideias, sabe? Num campo de um futuro longínquo. E hoje ele já consegue se relacionar muito mais com a minha realidade, inclusive em forma de tapas na cara. Então tá sendo uma experiência incrível, eu, sério, amo o Walden. E quando finalizar eu venho falar um pouco mais sobre ele com vocês. Então são basicamente essas as coisas que eu li, que estão em andamento. Ainda não sei o que eu vou ler em seguida, mas ainda tem bastante caminho pela frente nessas duas leituras, então por enquanto eu vou seguir com elas. Guerra e Paz então nem se fala. E eu queria comentar aqui sobre algumas outras coisas, eu vou comentar bem brevemente também. Uma delas é o podcast do Paciente 63, que eu já comentei num vlog também que eu estava escutando, né? Então fica a recomendação para vocês. Não finalizei ainda, eu acho que faltam 2 episódios, mas pretendo finalizar logo e eu tô gostando muito. E eu também assisti Amor no Espectro, que tem na Netflix, que vai falar aí sobre as dificuldades de relacionamento de jovens que estão aí no espectro autista. Então achei muito interessante e é muito legal, assim. Então, quem tiver interesse aí também é uma recomendação de um programa que é mais leve, mas é bem inspirador, você torce ali pelas pessoas, então gostei muito. E eu também assisti Duna no cinema, na verdade foi já em novembro que eu assisti Duna, mas é antes de eu gravar esse vídeo, então vou colocar aqui. E eu gostei muito do filme, mas a experiência de ir no cinema depois de tanto tempo foi um pouco estranha. Se você já voltou, né, já foi novamente ao cinema, me conta o que você achou. Eu achei desconfortável, eu achei alto, em alguns momentos estava alto, assim. E eu consigo perceber que é por eu não estar mais acostumada com isso, assim, né. Então, gostei muito do filme. É um filme bem longo, e então ele ter sido longo com essa experiência um pouco estranha pra mim, talvez tenha tirado um pouquinho do brilho, assim, mas é um filme que tem uma fotografia incrível, eu gostei bastante da história, achei que é uma história que tem bastante potencial, né, ela não é toda desenvolvida, essa é apenas a primeira parte aí, mas eu gostei muito de ter ido e de ter assistido Duna. E por último, eu só queria falar da música Anjos Tronchos, do Caetano Veloso, que com certeza foi aí uma das mais ouvidas em outubro, então queria deixar aqui essa indicação pra vocês, se é que alguém ainda não ouviu. Achei que esse vídeo ia ficar curto e já acho que não ficou. Me conta aqui como foi o mês de outubro pra vocês, se passou tão rápido pra vocês quanto pra mim. Acho que quando começa a chegar no fim do ano, começa a passar mais rápido ainda o tempo, né?
Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram alguma coisa, se tem algo pra me indicar, me conta aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.